O senador suspenso do PT, Delcídio do Amaral, acusou em depoimento de pré-delação à força-tarefa da Lava Jato o envolvimento da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula no escândalo. Trechos do depoimento foram publicados pela revista Isto É. Segundo a revista, os depoimentos somam 400 páginas e neles, Delcídio do Amaral acusa a presidente Dilma Rousseff de interferir nas investigações da Lava Jato, nomeando para o Superior Tribunal de Justiça um ministro que se comprometeu a votar pela soltura de empreiteiros já denunciados pela Lava Jato. De acordo com a revista, Delcídio disse que é inegável e indiscutível a movimentação sistemática do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da própria presidente Dilma Rousseff, no sentido de promover a soltura de réus presos na operação. A solução, segundo Delcídio, passava pela nomeação do desembargador Marcelo Navarro para o STJ. Tal nomeação seria relevante para o governo, pois o nomeado cuidaria dos recursos e habeas corpus da Lava Jato no STJ. Segundo a revista, os dois conversavam enquanto caminhavam pelos jardins do Alvorada, quando Dilma solicitou a Delcídio que conversasse com Marcelo Navarro para que ele confirmasse o compromisso de soltura de Marcelo Odebrecht, da construtora Odebrecht, e Otávio Marques de Azevedo, da Andrade Gutierrez. Conforme acertado com a presidente, Delcídio se encontrou com o Navarro no próprio Palácio do Planalto, o que, segundo o senador, pode ser atestado pelas câmeras de segurança. Na reunião, de acordo com Delcídio, Navarro ratificou seu compromisso. Em julgamento de habeas corpus no STJ, Navarro votou pela soltura dos dois executivos, mas foi voto vencido. Por 4-1, as prisões foram mantidas. Ainda de acordo com a reportagem, o senador Delcídio conta que, como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Dilma Rousseff sabia que por trás da compra da refinaria de Passadina havia um esquema de superfaturamento para desviar recursos da estatal. A revista também diz que Delcídio afirmou que Lula tinha conhecimento do propinoduto instalado na Petrobras e agiu direta e pessoalmente para barrar as investigações. Na delação, segundo a revista, Delcídio disse que o mandante dos pagamentos à família de Cerveró foi o ex-presidente Lula. Segundo Delcídio, Lula também pediu expressamente para que ele ajudasse o amigo e pecuarista José Carlos Bunlai, porque ele estaria implicado nas delações de Fernando Baiano e Nestor Cerveró. Segundo Delcídio, ao contrário do que afirma o ex-presidente, Bunlai goza de total intimidade com ele, representando, de certa maneira, o papel de conselheiro da família. Segundo o depoimento, Bunlai foi o principal responsável pela implantação do Instituto Lula, disponibilizando todo o aparato logístico e financeiro. A revista também diz que o publicitário Marcos Valério, condenado no processo do Mensalão, exigiu 220 milhões de reais para se calar sobre o esquema. Delcídio afirma que ele e Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, tentaram negociar o pagamento, mas que foi o ex-ministro Antônio Palocci quem assumiu a tarefa. E ainda há mais denúncias. De acordo com a reportagem, Delcídio afirmou aos procuradores da Lava Jato que, como líder do governo, foi pressionado por Lula para que Mauro Marcondes e Cristina Maltoni não fossem depor na CPI que apura a venda de medidas provisórias. Ele revelou que o ex-presidente temia que o casal pudesse implicar seus filhos no escândalo. Delcídio, que foi presidente da CPI dos Correios em 2005, afirmou também que a votação do relatório da CPI, que poupou o ex-presidente Lula, foi duvidosa. Lula se salvou de um impeachment com a inclusão de seu nome e do filho, Fábio Lula da Silva, na madrugada do dia 5 de abril de 2006. Hoje, a presidente Dilma Rousseff participou da cerimônia de posse dos novos ministros da Justiça, advogado-geral da União e controlador-geral da União. Por isso, a gente vai agora até Brasília conversar com a Délis Ortiz, que vai trazer outras informações para a gente. Délis, olá, muito boa tarde para você. Eu gostaria de saber como é que foi a repercussão dessa notícia aí em Brasília. Boa tarde, Evaristo. A divulgação da revista causou, sim, muita preocupação. Veio exatamente na manhã de posses. A troca de cadeiras no Ministério da Justiça, com a entrada de Wellington Silva e a saída de José Eduardo Cardoso, que assumiu a Advocacia Geral da União. No discurso da posse, Dilma não citou a delação. Disse que a conduta da Polícia Federal em seu governo não vai mudar e que a troca de ministros não altera o papel republicano do Ministério da Justiça, da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União e que vai continuar combatendo a corrupção. Ainda sem citar a revista, a delação, a presidente disse que criticou vazamentos seletivos de informações e condenações precipitadas.
Continuaremos defendendo que a presunção de inocência não pode ser substituída pelo pressuposto da culpa, nem tampouco dar lugar à execração pública, sem acusação formal, e à condenação sem processo, por meio de vazamentos ilegais e seletivos. O combate à corrupção continua sendo uma prioridade do meu governo. Nenhum governo realizou um enfrentamento tão duro e eficiente à corrupção como o meu, e continuará sendo assim. Afinal, não estamos investigando a corrupção porque ela começou agora em meu governo. A corrupção está sendo investigada livremente e sem pressões. Por quê? Não podemos nos comportar como se estivéssemos aqui numa redoma, como se estivéssemos tratando de temas que não são do absoluto interesse da sociedade brasileira. Ele, segundo Isto É, o senador Delcídio Amaral, denuncia que a presidente Dilma tinha total conhecimento da operação que envolveu a venda da Passadina, embrião de todo o processo de corrupção na Petrobras, que desagou no Petrolão e nesse mar de corrupção que a cada dia surpreende a mim e a todos, não apenas pelo volume, mas pela sofisticação, pela forma com que o Estado brasileiro e a Petrobras foi capturada e sequestrada para mecanismos de delinquência e desvio público. Vai mais longe ainda, fala do envolvimento da presidente na indicação de ministros dos tribunais superiores para obstrução da investigação. E se apresenta ao final como garoto de recado do ex-presidente Lula ao dizer que intermediou a conversa com Nestor Severo, ex-diretor da Petrobras, indicado pelo governo da presidente Dilma, para comprar o silêncio e excluir o presidente Lula, o ex-presidente Lula, de toda essa confusão que ele gestou nos seus dois governos. Mas aquele que até recentemente era homem de confiança do governo, no posto de líder nesta casa, agora acaba de receber online uma desqualificação pessoal do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e atual advogado-geral da União, que classifica as denúncias feitas pelo senador Delcídio Amaral, o classifica como um senador falastrão e mentiroso pela presidente Dilma. Palavras muito duras para esse cenário e para esse ambiente. Somente para esclarecer, o senador Delcídio Amaral, além de líder do governo até bem pouco tempo, era também presidente da Comissão de Assuntos Econômicos nessa casa, indicada pelo partido da presidente Dilma. Portanto, essa é uma desqualificação que me parece fora do tempo, intempestiva, porque, como sinalizou aqui em suas palavras, em manifestação, o senador Medeiros, até semana passada ou até mês passado, era uma pessoa que reunia toda a qualificação e referência por parte do governo e, de repente, tudo que ele construiu de relacionamento e qualificação com este governo viraram pó. Tudo que estamos falando aqui tem como base e como premissa as denúncias que estão veiculadas na revista Isto É, que merecem uma investigação e que merece um posicionamento, porque a denúncia é de envolvimento das mais altas autoridades da República Brasileira. Envolve diretamente a presidente da República, em fatos da maior gravidade, porque, em sendo verdade o que está ali delatado, nós não estamos diante apenas da tentativa de obstrução dos trabalhos da Justiça. O presidente da República não obstrui justiça. Quando faz, comete crime de responsabilidade. Este é o fato objetivo e material que está diante dessas denúncias veiculadas pelo senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo nessa casa, numa extensa matéria na revista Isto É, desta quinta-feira. Mas, para além da deterioração do ambiente político em razão dessas denúncias, a quinta-feira também
ela traz o anúncio por parte do IBGE do indicador do Produto Interno Bruto, senador Paulo Borges, de 2015. Além de não crescermos em 2014, em 2015 nós tivemos uma redução de 3,8% do Produto Interno Bruto em nossa economia. E nós não estamos aqui diante de um indicador econômico frio, não. Nós estamos diante de uma retração econômica que representou e continua representando a eliminação dos meios de vida de milhões de brasileiros. Somente em 2015 foram quase 2.800.000 empregos, postos de trabalho, que foram dizimados da economia brasileira por essa coleção de equívocos de orientação econômica ao longo dos últimos anos. Como se não bastasse esses dados relacionados a 2015, os dados também oficiais, inclusive do Banco Central, finalizam que também em 2016 nós teremos de novo uma recessão, uma retração econômica muito perto ou muito próximo de 4%, o que vai representar a pior retração econômica da série histórica dos indicadores do PIB, que é o conjunto das riquezas que o povo brasileiro produz desde 1901. Portanto, senhor presidente, nós estamos diante de uma crise econômica com elevados impactos sociais, nós estamos diante de uma crise política acompanhado de uma enorme crise moral que precisa merecer por parte dessas instituições que estão citadas nessas denúncias um esclarecimento claro e objetivo sobre todos esses fatos, senhor presidente. É a manifestação que faço da tribuna do Senado nesta tarde de quinta-feira. Muito obrigado, a Sua Excelência. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Parabéns, senador Ricardo Ferraz. Senhor presidente, demais colegas parlamentares, assim como todos nós, hoje de manhã eu acordei e tomei conhecimento através das redes sociais do Rodrigo Constantino o fato da delação premiada do senador Delcídio Amaral. E nela estava lá que Lula fez pagamentos à família de Severo, que foi Lula quem enviou Delcídio Amaral para negociar com o filho de Severo um plano de fuga do país. E também foi Lula que comprou o silêncio de Marcos Valério, o operador do mensalão. De quebra, ainda diz o seguinte, que Dilma sabia de Pasadena. Essa parte é óbvio, qualquer um que tem um tico e teco na cabeça aqui saberia disso daí. E agora, senhor presidente, como deputados, qual é a nossa missão aqui como parlamentares? Primeiro, obviamente, fazer uma asepsia, limpar, tirar esses corruptos do poder, começando pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. E um segundo passo é fazer aqui uma reforma da Constituição, uma Constituição pensada por um estadista, que tem um sistema político mecânico, para que não fique aos sabores de uma única pessoa ou de um único partido, no caso do PT, de uma quadrilha. Porque se nós ficarmos aos sabores da presidente, a gente, na verdade, vai acabar aqui vivendo em uma ditadura. Inclusive, eu propus uma PEC nesse sentido, para que a gente acabe com as nomeações da presidente da República para ministros do TCU, do STF e demais superiores tribunais do Brasil. Eu ouso dizer que na esteira de Delcídio Amaral virá agora Marcelo Odebrecht. Eu estive sendo entrevistado essa semana pela imprensa peruana, mostrando também documentos do MP local sobre a participação da Odebrecht naquele país e suas ramificações em outros países integrantes do Foro de São Paulo. Então, senhor pai, dizer a Vossa Excelência, não é o roubo pelo roubo, é o roubo por um projeto de poder. Vossa Excelência está há muito tempo aqui, sabe das minhas posições
contrárias a essa facção conhecida como PT. Essa facção nasceu em 1980, o Foro de São Paulo em 90. Mas, Sampaio, eu sou paulista, do Vado Ribeira, Eldorado Paulista. Ali eu conheci Rubens Paiva com 10 anos de idade, vizinha fazenda sua família, a base de guerrilha de Lamarca. E naquela época, Lamarca disputou com Dilma Rousseff o comando da VAR Palmares. Esta facção criminosa nunca teve qualquer amor por democracia. Tentaram pela força chegar ao poder. Não conseguiram, não foi por causa dos militares, porque não houve golpe. Que quem caçou João Goulart foi este Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64, pressionada por toda a sociedade brasileira. Dizia a vocês, o momento é esse, o ponto final é esse. O ponto de inflexão não pode deixar passar desse momento, senão essa quadrilha, essa facção se reorganiza como se organizou na questão do mensalão e passa a ameaçar a todos nós. E eu digo, Sampaio, que mais importante que a tua vida é a tua liberdade. E este povo, que agora está vazio, não tem ninguém aqui, cadê a petralhada? Cadê o pessoal do PCdoB, do PSOL? Sumiram. Um conselho a Dilma Rousseff, dá tempo ainda, já que Vossa Excelência, segundo Mujica, toma decisões ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Dá tempo ainda, pega um aviãozinho da FAB, esse mesmo que levou o ministro da Defesa do PCdoB para passar o carnaval agora em Cuba, para tramar lá o diabo sabe lá o quê, e sair do Brasil. Não renuncia não, saia daqui e depois diga que foi do zero novamente buscando chegar ao poder pela mentira. Vá de retro, Satanás, Dilma e Lula. Estou vinculado aos fatos, às provas e à lei. E é isso que eu vou fazer nos meus processos, seja para absolver o inocente, seja para condenar o culpado, e eu me disponho a ir até o final nos meus casos. Mas esses casos envolvendo graves crimes de corrupção, envolvendo figuras públicas poderosas, só podem ir adiante se contarem com o apoio da opinião pública e da sociedade civil organizada. E esse é o papel dos senhores. Muito obrigado. Precisamos de vocês para juntar as forças, para combater a corrupção e tornar um Brasil mais justo. Ok? Um abraço a todos e conte comigo.